volta agora para falar sobre o secretário de Fazenda do município de Maringá, o Carlos Augusto Ferreira. No final, aí a imagem do secretário, a gente divulgou a notícia da operação na semana passada, operação feita pela Polícia Federal de Maringá, uma investigação feita pela Polícia Federal de Curitiba, que colocou o nome do secretário como seria um dos integrantes que participaria, pelo que a polícia falou, de uma lavagem de dinheiro de uma organização criminosa, entendeu? Isso foi a Polícia Federal que falou, passou, inclusive, vocês ouviram o delegado falando aqui na televisão. No final de semana, o secretário de Fazenda de Maringá, ele emitiu uma nota falando que a Polícia Federal errou. Não, você não ouviu errado, não. Vem comigo aqui, para me explicar. Ele informou que a Polícia Federal teria confundido ele com outro Carlos Augusto. Entendeu? Uma investigação que foi feita pela Polícia Federal e ele fala que ele não é o alvo da operação. A Polícia Federal fez cumprimento de busca e apreensão na casa dele, apreendeu os veículos dele, mas o seu advogado informou que erraram o alvo. Será que a Polícia Federal iria errar o alvo? Hoje de manhã ele falou com a nossa equipe, eu vou colocar a entrevista no ar, o Bruno falou com ele agora há pouco. Vamos ouvir o que o secretário fala sobre a investigação da Federal. Vamos todo mundo ficar atento? Vamos ouvir o secretário. Durante 18 dias, nós conversamos para que eu fizesse uma transição como presidente. Ela não chegou a ser efetivada. Os documentos ficaram preparados, mas nada foi registrado. Essa é a minha única relação com o PIMBank. O que aconteceu que não foi para frente depois desses 18 dias? Eu ia, na verdade, fazer uma mediação entre os sócios, eles mesmos chegaram a uma conclusão e resolveram o problema entre eles. Com relação às mensagens, né, que aparecem lá, como se fosse o senhor trocando mensagem com as pessoas lá, você conhece essas pessoas? Tem alguma relação? Houve alguma transação com ele? Não conheço essas pessoas, nunca vi, nunca tive contato, não tenho nem a ideia de quem sejam. Aquelas mensagens, então, não são suas? Não são minhas, como eu já reiterei na mensagem que eu passei no último final de semana para todos vocês. Ela pertence a um número de Miami e esse número tem um dono. O dono é um dos sócios da PIMBank. Nós não o encontramos, ninguém conhece o paradeiro dele. Inclusive o PIMBank preparou um documento na sexta-feira do qual nós ainda não tivemos acesso, comunicando que as duas transações de R$1.040.000 foram feitas pelo banco através desta pessoa e não da minha pessoa. Por que o senhor acredita que foi alvo da busca? Teve algo relacionado com o nome mesmo? Olha, eu não sei isso, eu não sei te responder. Eu imagino que talvez tenha sido alguma falha humana, o que pode acontecer em um processo tão grande. Eu tive acesso já ao inquérito, o inquérito tem 9.000 páginas. Então é possível que alguma falha humana tenha ocorrido. Quais devem ser os seus próximos passos agora? Eu estou terminando os documentos que eu tenho que mandar para as autoridades para dar sequência à minha liberação. Você deve voltar como secretário? Qual que é a sua ideia? A minha prioridade agora é resolver essa questão. O depois depende ao prefeito, pertence a ele, a secretaria, né? Eu estou licenciado até 15 de novembro. No caso, consciência limpa para você nesse momento? Total, como sempre tive, desde o meu primeiro depoimento, eu deixei claro que nós íamos colaborar com as autoridades, porque nós não temos absolutamente nada a esconder. Tudo o que tem dentro da minha casa foi conseguido com trabalho e está declarado. Tá aí a fala do secretário. Ele fala, vocês ouviram ele falando? Ele fala que ele não tem nada a ver com esse rolo todo. Se diz inocente. Ele teve, no princípio lá da criação da PIMBank, ele teve à frente para criar, acho que foi 18 dias que ele falou, né? 18 dias, e aí as pessoas que estavam criando a PIMBank falaram, não precisa mais de você não, a gente mesmo vai fazer, entendeu? E ele teria ficado de fora. Isso é a fala do secretário aqui de Maringá. Uma outra coisa que chama atenção é que
Tem os print lá? Quero os print da investigação. Aí, essa pessoa aí é um dos investigados, que é o tal do Klaus, entendeu? E ele está falando sobre a primeira negociação dos 40 mil reais. 40 mil para 2 contas. Mas não gostaria de que saísse da minha. Solta o vídeo que vai vir a resposta desse questionamento aí, entendeu? Ali a resposta, olha lá. Carlão, está entrando um TED de 1 milhão. Isso aí já é uma outra conversa, né? Aquele é de 40 mil, esse é de 1 milhão. Entendeu? Olha lá, na minha... Carlão, está entrando um TED de 1 milhão na minha conta. Preciso de uma autorização. É o Klaus falando. E aqui tem ali o que foi definido. Olha lá. Carlos Pim Bank. Vou ver lá e te falo. Entendeu? Só que o que o secretário de Maringá está falando é esses números sequentes. Volta ali, aquela imagem. Isso. Ali, ó. Carlão, Carlos Pim Bank. Tá vendo? Que tá em verdinho mais clarinho. Esse número que aparece aí é um número não brasileiro. Entendeu? É um número, acho que de Nova York, que ele falou, né? E ele tá falando que não é ele. E aí? Agora danou-se tudo, hein? E ele tá falando que o Carlos aí do Pim Bank é outro Carlos. Não seria ele. Mesmo tudo lá no começo, ele que estaria para criar lá o Pim Bank, entendeu? E essas trocas de mensagem está no inquérito policial. Só que o secretário de Fazenda afirma que ele foi confundido com outro Carlos. E aí, agora, danou-se tudo. Hã? E aí? Será que a Polícia Federal errou o investigado? É um inquérito, pelo próprio secretário falou, um inquérito de 9 mil páginas, entendeu? Que investiga tudo. No inquérito policial, vem aqui comigo aqui, ó. Investiga primeiro o tráfico de drogas internacional, que é o esquema do PCC com a máfia italiana, que usavam o porto de Paranaguá. Essa também está nessa investigação. Eles faziam o transporte da droga daqui para a Itália, principalmente por barcos, ok? Por navios. E isso foi constatado na investigação. O outro caso, como eu falei, é a lavagem de dinheiro. E agora o secretário está falando que erraram o Carlos. Foram na casa dele, apreenderam a Ferrari, apreenderam o Porsche, apreenderam lá a Mercedes. Ele diz que tudo está declarado, que ele comprou legalmente e simplesmente, pelo que eu entendi, pelo jeito que ele falou, erraram na investigação. Agora fica a pergunta. E eu vou fazer uma perguntinha para você. Será que a Polícia Federal, numa investigação dessa, erraria o alvo? Hã? Não, estou perguntando para você. A Polícia Federal, numa investigação complexa dessa, que já teve uma operação, agora teve uma outra operação, erraria o alvo por ter nomes ou igual ou parecido? Hã? O secretário diz que ele é inocente, que não tem nada a ver com o rolo e foi um erro da investigação. Vocês ouviram ele lá. O Bittar tá por dentro do assunto. Daqui a pouquinho eu vou chamar o William Bittar aqui para vir falar sobre a situação. Mas será que a Federal errou? Hã? Rapaz, Federal tem um monte de investigador, tem delegado que pede prisão, tem delegado que pede busca e apreensão, o Ministério Público tem que avaliar, a Justiça tem que assinar para fazer o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Será que erraram?
Será que erraram o homem? Xiii. Aguenta aí que daqui a pouquinho... O Bitar ficou o final de semana inteiro cuidando desse assunto. Daqui a pouquinho eu vou chamar ele aqui para saber o que ele tem a mais sobre a investigação. Aguenta aí comigo. Vem pra cá, Bitar, fazendo um favor. Nosso apresentador do Cidade Alerta Maringá, o William Bitar, tá aqui. Muito obrigado por ter vindo do programa. Tudo bem? Chamei ele para falar sobre o caso envolvendo o secretário de Fazenda de Maringá, o Carlos Augusto Ferreira, que é o nome do secretário de Maringá. Ele, como você viu agora há pouco, ele emitiu uma nota no final de semana e ele falou sobre a situação, falando que a Polícia Federal errou na investigação. Antes de você falar qualquer coisa, espera um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu trazer a fala do secretário de novo. Tem gente que ligou a televisão agora, até para você ouvir o que o secretário falou. E depois eu quero saber do Bitar, porque o Bitar que pegou todas as informações do inquérito e ele tem detalhes, porque ele é o nosso apresentador investigativo aqui. Primeiro, vamos... Para você que ouviu ele agora há pouco, vou colocar de novo. Para você que não ouviu, vamos ouvir o que o secretário fala, falando que houve um erro na investigação e ele não é o Carlos que a Polícia Federal estaria investigando. Vamos ouvir o secretário de Fazenda de Maringá. Durante 18 dias, nós conversamos para que eu fizesse uma transição como presidente. Ela não chegou a ser efetivada. Os documentos ficaram preparados, mas nada foi registrado. Essa é a minha única relação com o PIMBank. O que aconteceu que não foi para frente depois desses 18 dias? Eu ia, na verdade, fazer uma mediação entre os sócios, eles mesmos chegaram a uma conclusão e resolveram o problema entre eles. Com relação às mensagens, né, que aparecem lá, como se fosse o senhor trocando mensagem com as pessoas lá, você conhece essas pessoas? Tem alguma relação? Houve alguma transação com ele? Não conheço essas pessoas, nunca vi, nunca tive contato, não tenho nem a ideia de quem sejam. Aquelas mensagens, então, não são suas? Não são minhas, como eu já reiterei na mensagem que eu passei no último final de semana para todos vocês. Ela pertence a um número de Miami e esse número tem um dono. O dono é um dos sócios da PIMBank. Nós não o encontramos, ninguém conhece o paradeiro dele. Inclusive o PIMBank preparou um documento na sexta-feira do qual nós ainda não tivemos acesso, comunicando que as duas transações de R$1.040.000 foram feitas pelo banco através desta pessoa e não da minha pessoa. Por que o senhor acredita que foi alvo da busca? Teve algo relacionado com o nome mesmo? Olha, eu não sei isso, eu não sei te responder. Eu imagino que talvez tenha sido alguma falha humana, o que pode acontecer num processo tão grande. Eu tive acesso já ao inquérito, o inquérito tem 9.000 páginas. Então é possível que alguma falha humana tenha ocorrido. Quais devem ser os seus próximos passos agora? Eu estou terminando os documentos que eu tenho que mandar para as autoridades para dar sequência à minha liberação. Você deve voltar como secretário? Qual que é a sua ideia? A minha prioridade agora é resolver essa questão. O depois depende ao prefeito, pertence a ele, a secretaria, né? Eu estou licenciado até 15 de novembro. No caso, consciência limpa para você nesse momento? Total, como sempre tive desde o meu primeiro depoimento, eu deixei claro que nós íamos colaborar com as autoridades, porque nós não temos absolutamente nada a esconder. Tudo o que tem dentro da minha casa foi conseguido com trabalho e está declarado. Tá aí a fala do secretário, falando que, primeiro, aquele número lá do exterior não é dele, ele não conversou com ninguém, ele não falou com ninguém. A movimentação que teve lá dos 18 dias, no começo de tudo, depois ele abandonou e não ficou ligado a essa PIMBank aí. E ele fala que teve um erro humano. Um erro humano, pelo que eu entendi, um erro humano da investigação da Polícia Federal, que errou. O Carlos, aparentemente, ao invés de ir atrás do Carlos lá do exterior, vieram na casa dele aqui. O Bitar está aqui. Você não conseguiu ter o acesso às 9.000 páginas como o secretário teve, porque ele está no inquérito, ele tem acesso com os advogados às 9.000 páginas. Mas você teve, pelo menos, acesso à investigação agora do final para a operação. E o que você tem de novidade? Será que erraram mesmo o alvo ou não? Aí que tá, Sal. Bom, primeiro, boa tarde mais uma vez. Obrigado por me receber aqui no Balanço Geral. Primeiro nós já entramos em contato novamente com a PIMBank para a gente saber quem é esse Carlos.
Nós temos uma identificação, ele foi trazido aí ao longo do final de semana por várias pessoas, inclusive pelo Carlos Augusto, mas até agora a gente não teve uma resposta da PinBank de quem é esse Carlos, né? De fato, esse número de celular pode estar arrolado, mas a empresa. Então, aqui a gente não poderia também passar panos quentes e falar, não, o secretário está falando completamente a verdade, porque a gente tem um número vinculado à empresa. E aí, por que ele é colocado dentro dessa investigação? Porque aqui a gente trouxe, Sal, nós trouxemos aqui transcrições de mensagens que foram enviadas via áudio. Põe aqui no telão aqui as transcrições para nós ver aqui. Isso, a parte aqui é os veículos dele que foi apreendido, tá lá na Federal, ok. Aí é da droga que foi apreendida também. Quero isso aqui. Esse Klaus seria... O Klaus... Ele seria um dos braços financeiros do William Agatti, que é lá do exterior, que é um dos CEOs do PCC e também teria vínculo direto com a máfia italiana. Esse homem seria um dos 3 responsáveis pela parte financeira, pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas aqui no Brasil. Só para me entender, esse aqui é um print da conversa e a foto aqui não foi nós que fez montagem, não. Não, isso aí é um documento da Polícia Federal. Entendi. Eles que fazem toda a montagem. Então aqui ele manda em texto. Sim. Certo? Logo depois a gente tem a mensagem que seria a resposta do Então, Carlos. Aí foi do 40 mil que não 40 respondeu. mil, aí ele manda ali, esse aqui, ó. Carlão, está entrando uma TED de 1 milhão na minha conta, eu preciso também de uma autorização para eu poder movimentar esse dinheiro. Esse 1 milhão de reais seria numa suposta venda de uma casa, que na verdade essa transação já foi apontada como não. Agora... Pera um pouquinho, antes de você falar. A foto aqui... Foi a Polícia Federal que colocou. Tá, então quem não coloca nós. isso aqui é a Polícia Federal. Não somos nós. Mas aqui a foto é do secretário. É a foto do Carlos Augusto Ferreira. Aqui é a foto dele. Quem coloca essa foto no documento de mais de 9 mil páginas é a Polícia Federal. Quem faz o levantamento fala, ó, Carlos Augusto Ferreira seria diretor-presidente do PinBank e ele teria feito essas transações, é a Polícia Federal. Mas, e tem um porém aqui, porque o Ministério Público Federal ele dá o aval para isso aqui. A Justiça Federal do Paraná, aqui no Paraná, dá o aval para essa busca e apreensão. Sim. Então, ou seja, se, segundo o secretário, teve uma falha humana, a gente tem uma recorrência de erros aí. Nós temos a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal cometendo o mesmo erro. Sim. Nós partimos desse princípio. Já teve vezes de Polícia Federal, por exemplo, e Polícia Civil e Polícia Militar, errar a casa, por exemplo. Rua tal, número tal, aí tem o A, B, não sei o quê, e entrar na casa errada, isso é normal. E faz a operação errada. Sim, mas uma investigação assim de nome... Aí você chegar num nome e errar essa pessoa, aí a gente não pode partir só de um erro humano. É uma cadeia de erros que teria que ter sido... o Ministério Público Federal tinha que ter olhado esse documento e falar, mas vocês têm certeza que é ele? Não, eles já passaram direto por isso e falaram, não, é o Carlos Augusto. Vai para a Justiça Federal. A Justiça Federal pega esses documentos, lê tudo, fala, ó, na nossa interpretação também é o Carlos Augusto Ferreira que teve envolvimento nisso aí, então tá autorizado, pode ir lá na casa dele, pode prosseguir com a busca e apreensão. Ah, mas por que assim como os outros, ele não teve um mandado de prisão, por exemplo? Porque os mandados de prisão foram para os verdadeiros operadores financeiros do esquema. O Klaus, o Felipe e outro que me fugiu o nome agora. Mas seriam esses 3, o Maia. Então seriam esses 3 que seriam os operadores financeiros. Então o mandado de prisão preventiva foi para os 3 e os 3 foram presos. Esse é um deles. Também, foi para o Chilindró. O Klaus seria o primeiro. E esses 3 teriam envolvimento, então, com a máfia italiana, com o PCC, via o William Agatti. Mas a gente volta aqui no Carlos Augusto, que ele fala assim, ó, eu não tive essas transações. E aí, já quando surgiu a primeira dúvida, quando ele lança vários documentos falando, ó, esse Carlos não sou eu, é um outro Carlos, diretor-presidente da empresa, não estava lá nessa época, automaticamente eu pego o telefone e falo com uma fonte minha na Polícia Federal, falo, ó, é o seguinte, ele está falando que vocês erraram e que os documentos que a gente teve acesso, de fato, não são certos. Aí o que eles falam? Ali tem as transcrições, nós temos os áudios. Aí em áudio é outro esquema, né? Porque aí a voz é diferente, né, Sal? Botou a voz, mas eu também errou, todo mundo sabe que é eu que tô falando, né? Aí tem um porém. Aí eu falei, mas vocês têm certeza? Ele fala, ó, nós temos um equipamento que transfere, então, a voz. Ao que a gente apurou na investigação é do Carlos Augusto. Agora, Sal, nós vamos ter que esperar a polícia se manifestar
para saber se eles vão dar sequência nisso aí. Porque se o Carlos Augusto não está preso, ele teve os bens apreendidos, continuam apreendidos, vai tentar restituir. Mas ele afirmou, ó, esse Carlos não sou eu? Vixe! E aí? Mas também, ó, aqui o número é 17, é do exterior mesmo. Do exterior. Mas tem muita gente que, inclusive, está no Brasil, gente de Maringá, que usa número do exterior. Tem um chip lá, não sei da onde lá, e, por exemplo, eu fui para Dubai com a minha família, a hora que você chega no aeroporto, eles dão um chip para você colocar no telefone lá. Se eu vim pro Brasil, você pode usar ele aqui. É isso. Entendeu? E essas pessoas viajam o mundo afora, né? E até para substituir titularidade, assim, é uma coisa muito rara. Não precisa nem substituir, né? Por exemplo, o da minha esposa está cadastrado no meu CPF. Mas se pegar um áudio dela, é ela falando. Sim. Já vão automaticamente. Então, o que eu apurei com a Polícia Federal, com a fonte que eu conversei, falou, ó, o que a gente tem no relatório, até porque não tem como a gente colocar num papel o áudio, a gente faz a transcrição. Só que nós temos o áudio. E o áudio apontou pra gente que o Carlos Augusto teria algum envolvimento nessas transações. Então, aí eu falei, mas vocês têm certeza disso? Ele falou, a gente já passou pelo mecanismo e foi o que ele me falou também. Ele falou, se a Polícia Federal tivesse cometido um erro dessa gravidade, o Ministério Público Federal não ia olhar? A Justiça Federal não ia olhar? Falar, ó, é muito raso o que vocês estão trazendo pra gente de informação para eu chegar na casa do secretário e levar os bens dele. Mas uma coisa ele não nega. Lá no começo da criação, ele falou que ficou à frente para tentar criar por 18 dias, Exatamente, né? como diretor-presidente. Só que ele falou que não conhece esse Kraus e nem esse... O Michael, Felipe e o Klaus. São esses três. Ele fala que ele não teve conhecimento e aqui são os documentos, ó. Segundo a autoridade policial... Vamos ler junto aqui. Para essa página, bota a tela cheia pro povo ler lá em casa, lá. E aqui seria, né, aonde entra o Carlos Augusto na investigação. Então Sim. eles falam que o Klaus teve contato com o Carlos Augusto... Não, peraí, não vai comentando, é pra você ler, ué. Não, então vamos no lá. Aparelho celular... Utilizado por Klaus Christian Volker, objeto de análise de informação, esse aqui é um documento que fica com eles, foram identificadas conversas suspeitas com Carlos Augusto Ferreira. Eles não colocam só Carlos, eles já colocam aqui apontado como sendo presidente do PIMBank. E aí ele coloca, segundo a autoridade policial, e aqui a gente já entra também naquele documento que tem 9.000 páginas, na página 94, o teor das comunicações envolvendo Carlos Augusto Ferreira demonstra que este, na condição de presidente do PIMBank, oferece a estrutura da fintech para a movimentação de recursos sem origem conhecida e, inclusive, auxilia Klaus e Maia a promover operações financeiras dissimuladas. A informação ressalta que o PIMBank é uma instituição financeira que aparece de forma recorrente nas operações analisadas nessa investigação, identificadas em documentos extraídos de conversas de Klaus Christian Volker. Então eles pegam o celular do Klaus, quebram, né, a comunicação ali do celular dele judicialmente e ali eles identificam Carlos Augusto Ferreira. Isso é segundo a Polícia Federal dentro dessas investigações. E por que a gente sempre fala assim, ele é suspeito de lavagem de dinheiro, que seria oriundo do tráfico internacional, mas porque ele, por exemplo, o Carlos Augusto não estaria envolvido com o tráfico internacional? Porque ele, segundo a Polícia Federal, tinha conhecimento que a origem era ilícita, que essas transações eram suspeitas. Mas não sabia de onde vinha Mas não dinheiro. sabia o que era. Ele só falava, ó, beleza, eu vou fazer e tá feito. Então tem essa investigação correndo. Agora, com essa entrevista aí do secretário, assim como nós ficamos sabendo que ele teria falado que seria um outro Carlos, nós entramos em contato com o PIMBank, fizemos contato com a Polícia Federal, falei, e aí? Ele tá falando que é um outro Carlos, esse Carlos vocês identificaram? Aí essa fonte falou pra mim, não, o que a gente tem, por enquanto, é o Carlos Augusto. Isso aí lá na frente for mudar, vai ser uma outra investigação. Mas pra gente, tá claro que o Carlos Augusto tinha conhecimento dessas irregularidades. E aí? Então, deixa eu perguntar a vocês. Só fala pra mim no meu ponto, é que meu ponto desligou, fazendo um favor. Eu vou fazer a pergunta pra vocês. Sim, vocês. Vamos lá. Deixa eu ver no meu computador aqui, Vitor. Deixa eu ver no meu computador. Aqui. O WhatsApp, vocês querem? Pode ser pelo WhatsApp? Vamos lá. Espera que eu vou fazer a pergunta pra vocês responderem. Tá bom? Só conectar meu computador aqui e sumiu também aqui. Tem que desligar e ligar de novo lá, ô Melissa. Fazendo um favor, que sumiu meu Wi-Fi aqui, fazendo um favor. Só pede pra engenharia fazendo um favor, que sumiu aqui Enquanto eu tento conectar aqui Só pede pra alguém da engenharia fazendo um favor, conectar o meu computador aqui, fazendo um favor. Eu quero ouvir o povo, o povo aqui,
o povo fala, o povo dá a sua opinião aqui sobre o caso. Deixa eu ver, não tá aparecendo aqui o meu computador. Pra você, enquanto eu conecto aqui, pra você acha que a Federal errou o Carlos ou você acha que não errou? Ó, Não, eu tô falando pela investigação ser investigativa. Por serem 9.000 páginas em que ele aparece como um dos investigados, eu imagino assim, Sal, que tem que ter sido um erro muito grotesco. Um erro muito grotesco para alguém falar assim, ó, seguinte, não tá dando certo, não é assim que funciona. Voltou aqui, viu? Vem aqui comigo. Até a gente recebeu aqui, ó, que a assessoria lá do Carlos falou que o Carlos jamais operou pela Pinbank. Jamais fez algum tipo. É a assessoria dele falando aqui. Então, 18 dias que ele ficou ali, segundo o que tá aqui da assessora, a gente recebeu isso agora. Ó, o Carlos jamais operou pela Pinbank absolutamente nada. Segundo a assessoria dele, falando, ó, eu não operei, não fiz transações, não fiz nenhum tipo de movimentação. E ele falou na entrevista pra gente que ele não conhece o Klaus, não conhece o Felipe, não conhece nenhum desses investigados e desses presos na operação. Os 18 dias que ele teria ficado ali foi uma questão mais transitória. Pelo que deu a entender, seria essa transição ali e que esse outro Carlos, que seria o diretor-presidente, digamos que atual ou verdadeiro, esse homem aí é que a gente precisa apurar de fato quem é e que a Polícia Federal precisa trazer à luz. É a Polícia Federal que vai ter que responder o que está acontecendo, né? É a Polícia Federal que tem que falar, ó, erramos, e daí errar com o secretário de Finanças de Maringá, aí teria que, assim, cair a casa dentro da Polícia Federal também, né? Não, é uma errada nervosa, É uma errada feia. Obrigado, pode sair por aqui. Vou por aqui. Isso. Agora, Maringá, agora vai virar uma novela também, viu? Sim. Esse aí foi de hoje, é mais um capítulo da novela envolvendo o secretário. E aí, pra você, o secretário é ele mesmo ou erraram de Carlos? A Federal errou de Carlos aí, pelo que tá falando ele. Agora também o secretário falou que é um erro humano e ele sabe da consequência. Por quê? Porque o secretário é uma pessoa importante aqui na cidade. Agora, falar que a Federal errou, como diz, tem que ter certeza mesmo, porque senão a turma da Federal vai ficar no... Vocês entendem? Veneno mesmo, não é? Ué, você imagina, velho. Fala assim pros investigadores lá de Curitiba. Vocês fizeram uma investigação fuleira que erraram até o alvo. Xiii, rapaz, a Federal fica no veneno mesmo, né? E aí, como é que vai falar pros Federal que for lá na casa do homem que não era pra entrar lá? É outro Carlos. Cadê esse outro Carlos aí? Então vamos aguardar, mas o caso realmente chama atenção. O prefeito, final de semana, o prefeito Silvio Barros gravou um vídeo falando sobre a situação aí que, depois da nota do secretário, é um print da rede social? Olha aqui pra mim, então, fazendo um favor. O prefeito, ele publicou na sua rede social, acho que é o Instagram, né? Acatei o pedido de licença do secretário de Fazenda, Carlos Augusto, imediatamente para que ele possa tomar conhecimento e se dedicar à apuração da denúncia. No momento da sua nomeação, todas as certidões estavam regulares. Esse fato não possui qualquer relação com a atual gestão. Assim que tivermos todas as informações necessárias, a situação será reavaliada. Então, pelo que o secretário falou, ele pediu licença até o dia 15 de novembro. Então, aguardamos aqui, então, que até o dia 15 de novembro ele resolva todo o problema. Se não confirmar que não é ele, aí todo mundo pede desculpa e ele volta para a secretaria, entendeu? É mais ou menos assim. Agora vamos aguardar. Mas seria interessante até dar um alô pro pessoal da Federal aqui de Maringá, que nós temos uma grande audiência, eles me assistem lá na Federal. O delegado da Federal, o novo delegado que está aqui em Maringá, veio lá de Cianorte. Doutor, só podia entrar em contato com o delegado lá de Curitiba? Pessoal, nós temos um programa de televisão aqui, só o Salsicha pediu na televisão, caso você puder, pelo menos, conceder ali fazer uma gravação explicando. E a pergunta é igual a pergunta que eu fiz pro povo.
e deixar ele responder. A federal errou no Carlos? Isso. A Polícia Federal, na investigação, errou o Carlos? O secretário de Maringá não tem nada a ver com esse rolo aí? E ele fala para nós colocar aqui na televisão. Então vamos aguardar que venha alguma coisa, mas não só essa nota da federal, mas que a gente consiga esclarecer. Por outro lado, os advogados do secretário estão, primeiro, entrando, fazendo a defesa do secretário, e pelo que o secretário falou, ele deve ter falado orientado dos advogados também, né? Ele já deve estar entrando na justiça para informar que houve um erro, e seria um erro gravíssimo, né? Muito, muito grave mesmo. Vamos aguardar a sequência e surgindo novidades. Te falo aqui no Balanço Geral, tá bom?